Romanos 13:8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Quem ama os outros fez o quê? Com efeito. Que efeito? O efeito de amar os outros. Com esse efeito de amar o outro, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçará. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é... Qual que é o cumprimento da lei? O amor. Amém, queridos? Vamos orar. Espírito Santo, entregamos o nosso coração mais uma vez na tua presença. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Você tem liberdade, Jesus. Toma minha mente, o meu coração, os meus sentimentos e pensamentos e flua através dos meus lábios para que a tua igreja entenda o seu querer e a sua vontade. Você tem liberdade, Espírito Santo. Fala comigo, Jesus. Eu estou disposto a te ouvir. Amém? Posso ouvir um amém? Levanta as suas mãos, fala assim: Espírito Santo, fala comigo. Amém? Pode sentar, querido, fique à vontade. Se você for aplaudir a palavra de Deus, capricha. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor. Exatamente por isso que o cumprimento da lei é o amor. Porque Deus é o amor. E qual que é o primeiro mandamento da Bíblia? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com seu entendimento, com a sua alma e com a sua força. E o segundo mandamento semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem aqui o apóstolo Paulo repetindo o que Jesus já havia dito, que o cumprimento da lei está no amor que amamos uns aos outros. Agora, irmãos, perceba uma coisa. Quando eu olho para o nosso cenário evangélico, eu percebo que nós falamos muito daquilo que Jesus falou pouco. E nós falamos pouco daquilo que Jesus falou muito. E uma das coisas que Jesus falou muito é sobre essa lei do amor. O assunto principal de Jesus sempre foi o relacionamento dos homens. Se você ler o Sermão da Montanha, as parábolas de Jesus, tudo está relacionado a perdão, a amor, a servilismo, e tudo isso engloba o campo relacional, onde nós devemos nos tornar diferentes para o outro, para que através desse relacionar as pessoas sejam transformadas. Nós precisamos voltar a esse princípio. Nós estamos vivendo um ditado popular que diz que o amor é eterno só enquanto dura. E isso é um ditado popular, mas é de uma linguagem caída, de um ser humano caído. Mateus 24, Jesus diz, ele faz uma afirmação que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. Tem uma versão que diz o amor de muitos, mas tem uma outra versão que diz o amor de quase todos se esfriará. E quase todos é muita gente. Pensa comigo. Nós estamos vivendo esse esfriamento do amor. Cada dia que passa, o homem tem se tornado mais egoísta. Cada dia que passa, o homem tem se tornado mais individualista. Isso sinaliza para o esfriamento do amor. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja.
Quando eu vou olhar para a verdadeira natureza do amor, eu preciso entender a extensão de Deus. Deus é o amor. Nós não temos uma definição clara do amor. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, ele faz uma definição do amor que representa Deus. Aqui em Coríntios 13, quando ele diz o amor ele não está falando do amor que eu sinto, o amor que você sente. Ele está falando da pessoalidade de Deus, que é o amor. Então ele diz, ele diz assim, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não tem soberba, o amor não tem vaidade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então ele diz assim, o amor nunca acaba. No versículo 8 ele diz, o amor nunca acaba. Só que no versículo 9, ele diz assim, mas nós conhecemos esse amor em partes. Nós não temos a definição do amor, nós o conhecemos em partes. Por causa da separação, por causa da divisão que houve do homem e de Deus. Isaías 59 diz, as vossas iniquidades fazem separação de vós e vosso Deus. Essa separação fez o homem enxergar as coisas em partes. Ele não consegue enxergar o amor que é Deus. Ele não tem uma definição do amor por conta desta divisão, por causa dessa separação. O que eu quero afirmar a vocês é que o amor não é o efeito das coisas. O amor é a causa de tudo. Se Deus é amor, logo todas as coisas representam o amor. Todas as coisas que existem, existem por causa do amor. O propósito da existência está em uma relação de amor. Quando existe amor, existe uma unidade indivisível. Porque o amor, ele une todas as coisas. Não tem como amar sozinho. Não existe amor sozinho. A definição de amor é unir todas as coisas, tornando todas as coisas uma única coisa. Porque o casamento representa a relação entre Cristo e a igreja em Efésios 5. Quando Paulo faz uma comparação entre o homem e a mulher no seu casamento, ele diz, refiro-me porém entre Cristo e a igreja. Ele diz, ambos serão uma só carne. Ele está falando do pacto de sangue, está falando da relação sexual. Ambos serão uma só carne. Ele diz, grande é esse mistério. Depois ele diz, refiro-me porém entre Cristo e a igreja, porque o pacto de sangue une todas as coisas. Quando há um pacto de sangue, dois se tornam um. Por isso que o jovem não pode fazer sexo antes do casamento, porque o pacto de sangue faz de dois um. E se você ainda não está comprometido diante do altar, o pacto de sangue é para pessoas que juraram a sua vida umas outras para viverem como uma só pessoa por todo o resto da sua vida. Isso reflete a Deus, isso representa o amor que é Deus. Isso faz de dois uma só carne, que traduz o amor, que representa a essência de Deus. Por quê? Porque Deus é exatamente assim. Deus é uma unidade indivisível. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Há uma unidade indivisível. Ele disse, vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. De que forma? Através do meu Espírito existe uma unidade indivisível com a igreja. Por isso que ele faz citação do corpo, onde nós somos membros uns dos outros, e Cristo é o cabeça desse corpo. Então nós dependemos uns dos outros, somos uma unidade indivisível. Quando o estômago sente fome, quem coopera com o estômago? O olfato? A boca? A mão que traz a comida na boca? O que significa que se somos corpo, somos membros uns dos outros e dependemos uns dos outros.
Não dá para amputar o braço e não sentir a dor no corpo inteiro. Não ter uma infecção no corpo inteiro. Porque é assim que Deus é. É assim que Deus representa dentro de uma unidade indivisível. Por isso que Ele deu o seu Filho por nós. Ele se entregou por nós. Outro dia eu fiz uma alusão da cruz de Cristo como um coma espiritual. Porque o que acontece em um coma espiritual, aliás, num coma natural, quando uma pessoa entra em coma, todos os organismos saudáveis do corpo, eles param e começam a dedicar energia ao organismo doente. O corpo inteiro luta pelo organismo doente. E aí entra no processo de coma. Mas o corpo está lutando pela sobrevivência. A cruz foi um coma espiritual. É como se Cristo, a parte saudável do corpo, entrasse em um coma espiritual para salvar a parte doente, que era eu e você. Isso representa o corpo de Cristo. Isso representa a unidade indivisível. Jesus orou por mim e por você depois da crucificação. Antes da crucificação Ele orou por nós dizendo assim: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Na parábola do filho pródigo, o pai diz ao filho: Filho, tudo que é meu é seu. O que é isso? Isso é uma unidade indivisível. O amor de Deus é assim. E só é amor porque une todas as coisas. Se não unisse todas as coisas, não seria amor. O amor é uma unidade relacional. Por isso Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele são todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Grave isso: foram feitas por ele e para ele. Todas as coisas, tudo que Deus criou foi feito para ele. Logo está tudo ligado nele. Tudo que existe por intermédio do Pai, através do Filho, para unificar todas as coisas neles. O amor é a lei espiritual que sustenta o universo. O amor de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Está lá em Lamentações 3:22. A causa de nós não sermos consumidos é o amor de Deus, é a sua misericórdia que não tem fim. Por isso nós estamos aqui ainda. Nós não merecíamos estar aqui. Se Deus fosse nos julgar apenas pela definição de justiça, nós não estaríamos aqui. Não poderíamos estar aqui. O amor é uma energia espiritual que sustenta todas as coisas. O amor dá a forma, o amor dá o significado, o amor dá o propósito, o amor é a razão. O amor é uma relação indivisível. Ele une todas as coisas e elas se tornam indivisíveis. Tudo que o amor criou, tudo que Deus, que é o amor, criou, depende uma coisa da outra. Todas as coisas criadas, elas não são individuais. Elas dependem uma coisa da outra. O homem, por exemplo, não subsiste sem a mulher. E nem a mulher subsiste sem o homem. A Bíblia diz que macho e fêmea os criou, todos os animais e os homens. Deus fez macho e fêmea. Por quê? Porque através da unidade de ambos existe a subsistência. Ela depende da unificação das partes. E isso revela o que, gente? O amor. Olhe para a natureza, olhe para a vida humana. O homem depende do fruto da terra para viver. A terra, para dar o fruto, depende da água. A semente depende da terra e também depende da luz.
logo também depende da água. A água depende do oxigênio. Logo tudo depende uma coisa da outra. Nós precisamos do ar, da água, da terra fértil para nós coexistirmos, para nós continuarmos vivendo. Todos os homens e seres vivos, tudo que Deus criou, uma coisa depende da outra, e nós estamos ligados por essa unidade indivisível que representa o próprio Deus. Semana passada eu fui assistir o filme do Rei Leão. Quem já assistiu? Já assistiu? Assistiu o antigo. É a mesma coisa, o mesmo, só muda o cenário gráfico. Mas uma coisa que me chamou a atenção ali no filme, e eu gosto de assistir, ver as coisas com sensibilidade, ver Deus falando, até mesmo nessas coisas seculares da vida. E uma coisa me chamou muita atenção foi quando o rei Mufasa, ele leva o Simba para passear pelo reino, mostrando para ele o reino. E ele traz um ensinamento para Simba, falando sobre como um rei deve reinar. E ele diz assim: Simba, um rei, ele deve reinar em favor de todo o povo. Uau! Mas aí Simba pergunta uma coisa para o pai. Ele diz assim: pai, mas os leões não comem os antílopes? Como assim? E Mufasa responde o seguinte: sim, Simba, mas quando os leões morrem, o seu corpo vira humus para a terra, que se transforma em grama, e os antílopes comem as gramas. E ele disse: então todos estamos ligados nesse ciclo da vida, todos estamos interligados. E eu disse: uau, unidade indivisível de Deus, fantástico. Pensa comigo, gente. Nós estamos vivendo em uma bola de água flutuante no meio do universo, porque é isso que é o planeta Terra, uma bola de água flutuante no meio do universo. Se essa bola de água, chamada planeta Terra, parasse de girar, o que aconteceria? Se você estudar ciências, você vai ver. Todas as construções desabariam, todas as pessoas, as árvores, os carros, os animais saíam voando pela tangente. Isso é chamado de fenômeno da física e inércia dos corpos. Tudo que existe na Terra, inclusive o ar, gira junto com o planeta. Seria como um acidente de um carro. Imagine o resultado de um tranco da terra na velocidade de 1675 quilômetros por hora na altura da linha do Equador. Imagine só. Se Deus resolvesse pôr o dedinho dele na rotação e dizer: terra, para agora, pá, estaríamos mortos. Acabaria com todo o sistema de vida terrestre. Por isso que Hebreus 1:3 diz que Ele sustenta todas as coisas na força do seu poder. Perceba, irmãos, tudo que Deus criou está ligado nele, porque Ele é o amor, e o amor é uma unidade indivisível. O amor sustenta todo o universo. Em tudo que Deus criou, irmãos, existe um senso de harmonia. O sol, o ar, a luz, a noite, o calor, o frio, cada coisa no seu mínimo detalhe tem um senso de harmonia. Nada em toda a criação é independente. Toda substância da atmosfera depende de outra substância. Isso revela o amor. Porque não existe independência no amor. O amor é doador. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Ele se revela como uma trindade. Ele nunca se revelou sozinho. Desde Gênesis, quando ele criou o mundo e criou o homem, ele disse: façamos, no plural, façamos. Enquanto a palavra dizia: haja isso, haja aquilo, o Espírito se movia sobre a face das águas. E aí quando você vai ler lá no livro de João, no Evangelho de João, que diz:
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o Verbo é Jesus. Você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde a criação, porque isso revela o Criador nunca se revelou individualmente, ele se revela dentro de uma unidade relacional. A Trindade Santa representa uma unidade relacional. E se você for perceber, todas as coisas que Deus criou representa Deus, representa a sua própria imagem. É só você olhar para as leis da natureza. Não tem como você pegar a gravidade nas mãos, porque é transcendente. Deus é transcendente. É só você olhar para o tempo, presente, passado e futuro, 3 em 1. O que significa isso? Trindade. Olhe para o espaço. Isso são a base das leis da natureza. O espaço, presente, passado e futuro, 3 em 1, representa o que? Trindade. A base da matéria, qual que é? O prótons, nêutrons e elétrons. Representa o que? Trindade Santa. O próprio Deus. Qual que é o estado básico da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Representa o que? O próprio Deus. A existência do homem. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Isso representa o que? Trindade, 3 em 1. Representa o próprio Deus. A música, que é uma beleza fenomenal e sem fim, porque a música não foi criada pelo homem, a música já está nas escrituras sagradas, fazendo referência aos anjos que cantam, que adoram o Criador. A música foi criada no céu. E ela tem o quê? O que se compõe uma música? Harmonia, melodia e ritmo. Representa o quê? Trindade. O próprio Deus é revelado. Tremendo isso. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou mostrar para você base bíblica. Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. O que é subsistir? Continuar existindo. Nada continua existindo se não estiver ligado na unidade indivisível que é Deus. Por isso que o homem foi sentenciado à morte quando se desligou do Criador, porque não tem como continuar a vida sem estar na vida, porque Deus é a vida. A unidade indivisível de Deus é relacional. E quando nós estamos dentro dessa esfera de unidade indivisível com Deus e relacional com todas as coisas que Deus criou, nós glorificamos a Deus. Quer glorificar o Criador? Seja indivisível com Deus e relacional com todas as coisas que Deus criou. Romanos 1,19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou assim. Pois desde a criação, não preste atenção aqui, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendida por meio de todas as coisas criadas, de forma que o homem se tornou indesculpável, porque conhecendo Deus, não o glorificou como Deus, não rendeu a Ele graças, mas nos seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos ficaram obscuros. Olha o que Paulo está dizendo. Vou traduzir para você. Paulo está dizendo assim: tudo que Deus representa é manifesto para nós, por intermédio de todas as coisas que Deus criou. Deus é visto na criação, é isso que ele está dizendo. Os atributos invisíveis de Deus, a natureza de Deus, é compreendida claramente, perfeitamente, por intermédio de todas as coisas que Deus criou. Mas o homem não. O homem, por causa disso, se tornou indesculpável. E o seu coração se obscureceu, os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o seu coração se tornou insensato. E por isso ele se tornou indesculpável.
porque ele não unificou com o Criador. O pecado separou o homem do Criador, e quando separou o homem do Criador, ele deixou de refletir a imagem do Criador. Ele não tem mais uma unidade com Deus. Ele tem uma vida separada. Os pensamentos fúteis. O que é futilidade? Tradução do dicionário: futilidade, pessoa que dá importância a coisas superficiais, ou culto à aparência física. Também está lá no dicionário. Ou seja, alguém que está vivendo a sua vida para si mesmo, está vivendo debaixo de futilidade. Não descreve o ser humano isso? Futilidade. Pessoas preocupadas com a aparência física, com seu bem-estar pessoal, com uma vida independente, uma vida egoísta, uma vida para si mesmo. Esse é o ser humano caído. O ser humano que vive à base de futilidade. O que é insensatez? O coração dos homens se tornaram insensatos. Definição do dicionário: insensato, aquele que não está no seu juízo, cujos seus atos são contrários à justiça. Também tem a definição: insano, doido, delirante. Porque é isso que acontece com uma pessoa que está vivendo debaixo de futilidade. Na mentalidade, na linguagem de Deus, essa pessoa é delirante. Está fora da vida. Não representa o amor. Não glorifica a Deus. Olha o que ele diz: conhecem a Deus, mas não o glorificam, quando vivem a sua vida separados de Deus. E conhecem a Deus. Por que conhecem a Deus? Porque todas as outras coisas que Deus criou revelam a Deus, são vistas claramente. Todo ser humano não tem, irmãos, dúvidas da existência de Deus. Até o ateu, na hora do vamos ver, ele diz assim: olha, se Deus existe. Porque no fundo todo mundo sabe ali, olha, Deus, não tem como certas coisas existirem se não fosse por Deus. Não tem certas coisas serem sustentadas se não forem por Deus. Sabe, eu acho um absurdo as ciências, alguns que têm conceito científico, dizer que a Terra veio a existir através do Big Bang, a vida começou a existir através de uma explosão. Gente, não tem cabimento isso. É a mesma coisa, um caminhão de farinha, de ovo, de repente bate, explode, quando você tira, tem um bolo feito lá, um bolo de cenoura, um bolo de chocolate. Explodiu, nasceu um bolo. É a mesma coisa que a gente afirmasse isso. Não tem como uma explosão criar a beleza que nós vemos na natureza. Não tem cabimento isso. Não tem explicação. Então a ciência, como não consegue explicar Deus, porque é sobrenatural, Ele se apresenta como eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O que isso representa é que tudo que existe está nele. Ele é o sol, Ele é a lua, Ele é a terra, Ele é a natureza, Ele me representa, Ele te representa. Deus é visto em todas as coisas que Ele criou. Ele está ligado nessas coisas. Se Ele se desliga disso, acabou a vida. Se Deus se desliga do sol, não há mais luz. Se Deus se desliga, meu irmão, do ar, nós perdemos o oxigênio. Deus está ligado em todas as coisas que Ele criou. É Ele que sustenta todas as coisas. E isso representa o amor, porque o amor unifica. O amor que unifica é relacional, se relaciona com outra coisa que Ele criou, e isso glorifica a Deus. O amor faz todas as coisas se tornarem uma só realidade. Isso é a definição clara do amor. E ela é regida por leis de deveres e direitos, que faz com que essa unidade continue autêntica. O homem quebrou essa lei de direitos e deveres. Sempre houve leis de direitos e deveres. Quando uma pessoa vai se casar, ela não faz um voto de leis de direitos e deveres. Eu te prometo ser fiel, eu te prometo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e lá vai. São leis de direitos e deveres. O homem tinha um pacto com Deus, uma unidade indivisível. Deus falou assim: olha, tudo isso aqui é seu, porque tudo que é meu é seu. Mas está vendo aquela árvore que está lá no centro ali, aquela ali? Se dela comer, dela morrerá. Tem uma lei de direitos e deveres. O que o homem fez?
ele quebrou essa lei. E quando ele quebra o pacto, ele se separa de Deus. Romanos 6:3, o salário do pecado é a morte. Porque quando o homem se desliga de Deus, que é vida, Deus é vida. O dom gratuito de Deus é o quê? É a vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é porque Deus é vida. Quando o homem pelo pecado se separa de Deus, o que ele tem? O que acontece quando alguém se separa da vida? A morte. A vida foi criada pelo amor. Tudo que o amor, ou seja, tudo que Deus criou é indivisível. Tudo que o amor criou é indivisível. Se a vida que Deus criou divide você da vida, o que sobra? É a morte, porque não existe vida fora da vida. O homem se perde da vida, ele perde a essência da vida, e sobra o que? Uma sentença de morte, e ele passa a ver tudo dividido. Por isso que em 1 Coríntios 13:9, Paulo diz, nós enxergamos em partes, por causa dessa divisão que separou o homem, por causa do pecado que separou o homem da vida de Deus, que é o amor. Então nós não conseguimos enxergar o amor perfeitamente, esse amor que é sofredor, esse amor que tudo espera, esse amor que não tem ciúmes, que não tem vaidades. Porque se nós formos pegarmos na real o amor que a gente sente, tem tudo isso, tem ciúmes, tem rivalidades, tem egoísmo. O nosso amor acaba, tanto que o ditado popular é que o amor só é eterno enquanto dura. O nosso amor acaba, porque nós enxergamos em parte, a nossa visão é fragmentada, nós vemos o amor de forma fragmentada, temos dificuldade de entender as revelações de Deus. Por quê? Porque nós estamos enxergando todas as coisas em partes, todas as coisas divididas. Por isso que o homem não consegue compreender que todas as coisas são relacionais. O homem tenta ser um sozinho. Deus não criou o homem para ser um sozinho. Quando a aliança se quebra, o que domina o coração do homem é o egoísmo, pelo seu individualismo. Deus criou o homem para ser um com o outro, não para ser um sozinho. Todas as coisas que Deus criou, uma coisa depende da outra coisa. É assim que representa o amor. Isso reflete o Criador. Quando a aliança é quebrada, os relacionamentos são afetados, porque não revelam mais a Deus. A primeira coisa, irmão, a maldição, por causa do pecado de Adão e Eva, ela tem um peso muito grande sobre a humanidade. E perceba que a maior parte, o maior peso da maldição foi deixada sobre a mulher. Por quê? Porque a mulher daria vida. A mulher que daria o futuro, ela geraria outras vidas. Todos nós viemos de Eva. Todos somos filhos de Adão e Eva. E aí Deus, quando vai amaldiçoar a mulher, vai sentenciá-la por causa da separação, Ele diz o seguinte: porém inimizade entre a tua semente e a sua semente. Quem que é a semente da mulher aqui? Quem nasceu de um ventre aqui? De uma mulher? Alguém nasceu de outra coisa? Deixa eu ver. Brincadeira. Todos nós somos sementes da mulher. Olha a maldição: porém inimizade entre a tua semente e a tua semente. A primeira coisa que foi afetada quando o homem foi separado do amor que é Deus, foram os relacionamentos. Por isso a gente não sabe amar, a gente não consegue amar. Quantos amigos vocês perderam? Quantas pessoas não conseguiram dar certo em nenhum relacionamento? Está aí batendo cabeça a vida inteira. Já está no segundo, terceiro casamento, sei lá. Não dá certo com nada. Será que o problema é o outro ou o problema é a gente mesmo? Por que quebramos tantas alianças, tantos pactos? Porque somos homens caídos, vivemos debaixo de uma natureza caída. O processo da revelação do amor de Deus é indivisível.
ele revela uma unidade indivisível, que é relacional. E quando é relacional, glorifica a Deus. Quando é que Cristo é visto em nós? A Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança de glória. E quando é que Cristo é visto em nós? Quando nós somos um com Deus e somos um com o nosso próximo. Qual que é o cumprimento da lei? Amarás o teu próximo. Nisso define toda a lei. E se há mais algum mandamento, está resumido aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando nós nos tornamos indivisíveis com Deus e relacionais com o próximo, indivisíveis com o próximo, também há o cumprimento da lei. Isso glorifica a Deus. Porque tudo que é um com Deus e com o outro em relacionamento glorifica a Deus, representa o amor. Quando os nossos relacionamentos são fundamentados em leis de direitos e deveres, nós funcionamos para revelar a Deus. Então nós representamos o amor, nos tornamos indivisíveis, relacionais e glorificantes. Deus é visto em você. Nos tornamos cartas vivas, não escrita com tinta, mas escrita onde? Na tábua de carne do coração de alguém que está ligado em Deus. Deus é visto na forma como nós nos relacionamos. Deus não é visto na minha pregação. Eu falei isso aqui essa semana nas igrejas que eu passei e vou falar aqui também. Eu estou aqui fazendo hora extra. Minha responsabilidade, eu demorei para entender isso, viu, irmão? Minha responsabilidade não é Atalaias Church. Essa não é a missão que Deus me deu. A missão que Deus me deu é a minha família, meu casamento, meus filhos. Essa é a missão que Deus me deu. Aqui eu estou fazendo hora extra. E eu só posso fazer hora extra se está tudo bem lá em casa. Hoje eu entendo que essa é a nossa prioridade. Porque o que revela o Criador são os nossos relacionamentos. A minha responsabilidade está dentro do meu campo relacional. Meus filhos, minha esposa, meus amigos, meus vizinhos, companheiros de trabalho, pessoas que estão dentro do meu campo de relacionamento, elas são minha responsabilidade. E qual que é a minha luta? Qual que é a minha responsabilidade dentro desse campo relacional? Que Deus seja visto nesses relacionamentos. Que eu seja para o outro o amor de Deus. Entende isso? É aqui que Deus é visto, é aqui que Deus é glorificado, não nessa palestra. Essa palavra pode ser linda para você, pode ser relevante para você, pode haver uma grande revelação hoje sobre o seu coração, mas é só uma palavra, é só um conceito, é só um entendimento. A prática da revelação de Deus está na minha área relacional, é a minha vida, é o que eu vivo. Por isso, irmãos, que Deus é visto nos nossos relacionamentos e principalmente daquilo que nasce dos nossos relacionamentos. O medidor que comprova se Deus está sendo um comigo e eu estou vivendo uma unidade relacional com o outro, é exatamente o que nasce desses relacionamentos. Porque as pessoas que querem ser sozinhas, elas não conseguem ter relacionamentos férteis, elas não conseguem produzir bons relacionamentos. Por isso, o namoro não dá certo, troca de namorada. Não dá certo de novo, troca de novo. A igreja não é boa o suficiente, troca de igreja. Não, porque teve um problema ali, não, vou mudar de igreja. Vou mudar de bairro, vou mudar de nação, vou largar, vou trocar de casamento, vou arrumar outra pessoa. Aí você arruma outra pessoa e você cai do cavalo, porque você vê que é a mesma coisa. O problema não está no outro, o problema está na gente. Nós é que precisamos ter uma definição do que é o amor. E quando você tem uma definição do que é o amor, você para de tentar receber amor e você passa a dar amor. Quando um homem se une a uma mulher, deles nascem algo muito maior do que eles. Os filhos. Verdadeiros pais põem os seus filhos acima deles mesmos.
Não é assim? Quem é pai aqui não faria qualquer coisa pelos seus filhos? Sim ou não? E isso é uma graça natural, porque Jesus disse: mesmo vocês homens sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Isso é uma graça natural. E dentro dessa graça natural, nós vemos um sinalizador que revela o formato de Deus amar. A questão é que Deus quer que você ame o outro da forma que você ama seu próprio filho. Por isso que a lei é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que esse ditado que o amor é eterno só enquanto dura é uma forma diluída de ver o amor. Por que que o homem não consegue acreditar? Porque ele não conhece. E você não consegue acreditar naquilo que você não conhece. Você não conhece Deus, você não conhece o amor, e você não consegue acreditar em Deus. Logo você não acredita no amor. Então nós precisamos mais do que nunca de uma revelação do amor de Deus, o amor que une todas as coisas, para que a nossa fé seja concreta e revelada nos nossos relacionamentos. O amor é a lei do reino, e Deus tem uma forma de amar nesse reino. A forma de Deus amar se chama zelo. A Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia diz que o seu nome é zelo. Yahvé, Deus zeloso, Deuteronômio 4:24, pois Yahvé, o teu Senhor eterno, seu nome é zeloso, ele é um fogo consumidor. A palavra Yahvé significa aquele que traz a existência a todas as coisas que existem. Zelo é a forma que Deus expressa o seu amor. Sabe qual é o nosso problema? Como nós traduzimos o amor? Nós traduzimos amor por ciúmes, por causa de uma cultura grega. A cultura grega traduz zelo por ciúmes. E esse é um dos motivos da distorção da nossa maneira de enxergar o amor. Porque o homem caído, por causa da separação, começou a desenvolver um conceito de amor. Então ele minimizou, ele diminuiu, ele deixou do tamanho dele o conceito de amor que deveria ser eterno, e do tamanho de Deus ele reduziu, ele diminuiu. Como a sua vida miserável e medíocre, ele transformou o amor num amor medíocre e miserável. O homem transformou o amor, que é incondicional, que é sacrificial, que é doador, em desejo. O que move o mundo? O que a Bíblia diz lá em 1 João 2,16? Porque tudo que há no mundo há o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Então o que move o mundo? É concupiscência, é desejo. Qual foi o argumento da serpente quando induziu o homem a quebrar a aliança com Deus? A serpente disse: meu filho, você tem uma necessidade. Está vendo a árvore do conhecimento do bem e do mal? Você não sabe, você não tem. Você pode ter. Você não tem, mas você pode ter. Pegue e coma, certamente não morrerás. E o homem deu ouvido à serpente e foi convencido que ele tinha uma necessidade. Naquele momento, o homem deixou de enxergar a grandeza que existia no seu próprio ser, porque ele achou que não era o suficiente aquilo que ele era. E quando você acha que não é o suficiente o que você é, então você pensa que precisa ter alguma coisa para ser. E é isso que move o mundo, concupiscência. Porque o homem se sente incompleto, o homem se sente insuficiente, e isso se chama carência. Ele não se sente amado, então ele precisa ter algo para se sentir amado. Isso é concupiscência. Mas quando o homem é pleno na extensão do seu ser, ele se sente amado. Um dos maiores problemas de crises emocionais, de depressão, é a falta de identidade, da pessoa se ver na extensão do seu próprio ser. Porque normalmente pessoas que estão vivendo crises emocionais e depressão, elas olham para elas mesmas e dizem: poxa, eu não sou especial, eu não sou feliz, nada dá certo para mim, me falta algo. Ela sente uma angústia, um vazio, porque lá dentro ela acredita que ela não é suficiente.
Então ela desenvolve o que chamamos de carência. Mas quando o homem é pleno na extensão do seu ser, quando você olha para você e diz, cara, eu sou o completo, não preciso de mais nada, eu sou feliz com o que eu sou, não é o que eu tenho, é quem eu sou, porque eu represento algo, eu represento a manifestação do Senhor, eu estou ligado com Ele em uma unidade indivisível. Quando eu começo a acreditar nisso, por isso que até dentro do conceito de psicologia, muitos dizem que a fé ajuda muito. Olha, procura uma igreja, porque isso vai ajudar muito para você se libertar dessa depressão, desse mal. Por quê? Porque quando a pessoa começa a desenvolver um conceito na sua mente sobre a sua ligação com Deus, a primeira coisa que começa a acontecer é que ela começa a sentir a plenitude do seu ser, a satisfação de ser feliz com Deus. Isso cura as pessoas, porque essa é a raiz da cura, é o que unifica o homem de volta ao amor. O amor é o que representa Deus. O amor está no significado do ser, não do ter. A humanidade se baseia no ter e não no ser, porque ela acredita que ela precisa ter para ser. E isso é uma mentira da serpente, meu irmão. Nós não precisamos ter nada. O que somos tem um significado. Quem somos tem um significado. A cultura de amor do mundo é: se eu me sinto desejado, então eu me sinto amado. Pode perceber, todas as coisas que você deseja, você diz, eu amo tanto isso. Porque você traduz desejo por amor e amor por desejo. O amor de Deus é diferente, porque o amor de Deus é generoso. O amor de Deus não é desejo, é generosidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o que Ele fez? Ele deu. Porque a forma de Deus amar é dando. Ele deu o seu Filho por amor de nós. A forma de Deus amar é quando Ele se transborda sobre nós, dando tudo que é mais importante dEle. Ele se entrega por nós, Ele se liga a nós através da doação. E isso se chama zelo. Zelo não é ciúmes. O que o zelo tem a ver com generosidade? Tudo. Porque generosidade é fazer com que você se torne um com quem você está sendo generoso. Você se importa com a pessoa. E quando você se importa, você toma aquela causa como se fosse sua. E isso liga você àquela pessoa. Isso transforma vocês em um. Generosidade representa zelo. O verdadeiro significado do zelo não é o ciúmes. Inclusive tem um erro de tradução aqui em Tiago 4:5. E a gente canta uma música na igreja, às vezes, que é herética, que diz que Deus tem ciúmes da gente. Já viu aquela música? Tem ciúmes de mim, não. Por que fizeram essa música? Por causa de um erro de tradução. Tiago 4:5 diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. E nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego. O Velho Testamento foi escrito no hebraico, mas a Nova Aliança foi escrita do grego e traduzida do grego. E a palavra aqui, ciúmes, tem o termo grego pitônio, que significa inveja, que significa ciúmes. Não tem cabimento que o Espírito de Deus tenha inveja ou tem ciúmes. Como o Novo Testamento foi escrito no grego e traduzido do grego, o que provavelmente aconteceu é que na hora da interpretação eles usaram a interpretação de uma linguagem cultural grega. Porque na cultura grega zelo é ciúmes. E existe inclusive um deus da mitologia grega chamado Zelos, que é o deus da rivalidade, é o deus que sente ciúmes. Mas o conceito bíblico de Deus é que o homem é a imagem de Deus. E o conceito da mitologia grega é que os deuses da mitologia grega são a imagem dos homens. Se você estudar a mitologia grega, você vai perceber que todos os deuses da mitologia grega representam os homens.
representam os devaneios do homem caído. Por isso que a psicologia e a filosofia vai estudar os comportamentos do homem a partir da mitologia grega. Alguém aqui já estudou filosofia? Já estudou psicologia? Se você entrar numa faculdade de psicologia e de filosofia, você vai estudar a mitologia grega. Por quê? Porque todos os conflitos e todos os devaneios do ser humano caído está sendo estudado dentro da mitologia grega. Por isso que eu acredito ser um erro de tradução aqui em Tiago, porque como a Nova Aliança foi escrito do grego, então eles traduziram a palavra zelo como da mitologia grega, que traduz zelo por ciúmes. Mas na verdade Tiago estava dizendo que Deus, o Espírito de Deus que habita em nós, não é que ele sente ciúme, ele sente zelo. Porque Êxodo 34:14 diz que o nome do Senhor é Deus zeloso. Então a tradução certa é: o Espírito que habita em nós tem zelo. E como funciona na natureza caída, na mitologia grega? O que é o zelo? O que é o ciúmes? Ciúmes é quando eu procuro no outro aquilo que falta em mim. Isso é ciúmes. Quando eu preciso que você me ame para completar a falta de amor que existe em mim. Isso é natureza caída. É uns casais que têm ciúmes do outro, né? Já viu? Aí o outro diz assim: eu estou zelando de você. Não está não, é ciúmes. Zelo faz de todas as coisas uma única coisa. Ela não tem rivalidade. Ela não procura no outro o que falta nela. Por isso que a maior parte dos nossos conflitos é por causa de um amor desfragmentado. Nós brigamos porque amamos, só que nós não sabemos amar. Nós discutimos porque amamos, porque não sabemos amar. A maioria das separações de casamento as pessoas se amam. O problema é que elas não sabem se amar. Elas não sabem expressar o amor, elas não conseguem discernir o amor. Por causa da forma fragmentada de enxergar o amor. Paulo é categórico quando ele traz a expressão do amor em Coríntios 13 e diz: nós vemos em partes. Nós não sabemos enxergar, nós não temos uma definição do amor. As relações humanas se tornaram doentias, porque o homem se relaciona sempre procurando no outro aquilo que falta nele. É assim que nós amamos. Até quando nós estamos fazendo a coisa certa, às vezes está fazendo a coisa errada. Não é verdade? A pessoa te dá presente, aí você diz assim: agora eu preciso dar um presente também. Lembrou do meu aniversário? Não posso esquecer o dela. Não é assim? Isso é o quê? Isso é lei de reciprocidade. Eu só dou amor quando recebo amor. Eu só demonstro amor quando demonstram amor por mim. Isso é natureza caída. Aí você dá presente, aí a pessoa não te dá no dia do seu aniversário. Aí você pensa assim: nunca mais eu dou presente, porque não lembrou do meu aniversário. Natureza caída, porque você está tentando fazer algo para receber em troca. Você não está dando amor, porque você é amor, porque é a extensão do seu ser. Você está tentando comprar o amor. O que você está se relacionando de forma que você espera que o amor que falta em você seja suprido pelo outro. Então você faz esperando receber. Pesado isso, né? Até quando a gente vai fazer assim, né, comprar o presente, eu já falei isso aqui, que você ganha um presente e você diz: preciso dar outro. Aí você vai comprar o presente no mesmo naipe. No mesmo naipe. Eu ganhei uma camisa de R$100, vou comprar de R$100 também. O presente foi de R$1,99, então vou dar de R$1,99. A gente não está sendo generoso, não está existindo amor nisso, está existindo sim uma forma de pagamento. Nós cobramos, não somos doadores, somos cobradores, até na forma que nós doamos o nosso amor fragmentado. Por isso que Deus não é ciumento, Deus não cobra nada, Deus não faz nada porque falta alguma coisa nele. Falta alguma coisa em Deus? Não!
Então Deus não é ciumento, Deus é zeloso. E o zelo de Deus não é procurar no outro o que falta nele, porque nele não existe falta de nada. O zelo de Deus é quando ele procura derramar no outro o amor que existe nele. Então ele se faz um conosco, ele se faz um com você. Eu gostei da versão da Bíblia Viva, em Tiago 4,5, que substituiu a palavra ciúmes, e ele diz assim: Deus quer que o Espírito que Ele colocou em nós, nos leve a viver somente para Ele. Então isso não é ciúmes, isso é zelo, isso unifica a minha vida com a vida de Deus. Porque zelo é amar quando tudo se torna completo e sem fatias. Quando um casal se ama genuinamente, quando um é inteiro com o outro, então dois se tornam um. E o zelo de Deus trabalha assim. Ele derrama o seu amor sobre nós, e nós passamos a amá-lo. Por quê? Porque Ele derramou o amor dele sobre nós. Por causa desse amor que Ele derramou sobre nós, nós passamos a amar a Deus. Nós o amamos por quê? 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Ele que amou primeiro. Perceba que Deus não faz troca com nada. Deus não é ciumento, Deus não tem carência. Deus ama porque Ele se transborda na extensão de quem Ele é. Já viu a expressão voltar ao primeiro amor? O que é voltar ao primeiro amor? É voltar a enxergar o amor de Deus que amou primeiro. É voltar ao amor que nos ensina a amar. Esse amor zeloso, um amor que ama sem imparcialidade, um amor que ama totalmente, que ama indivisivelmente. Nós somos infiéis, diz a Bíblia, e Deus permanece fiel. Por quê? Quem conhece Bíblia? Somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar quem Ele é. E quem Ele é? Amor. Por isso Ele não me ama porque eu mereço. Ele me ama por causa da extensão do seu ser. Ele é o amor. E Ele não pode negar o amor. Então Ele não faz nada por mim porque eu mereço. Ele faz porque Ele é. Entende isso? Por isso Ele se deu por nós, diz a Bíblia, ainda nós sendo pecadores. Ele se entregou por nós. Isso se chama resgate do homem separado, nos fazendo amá-lo da forma do amor original. Isso é reconciliar o homem a Deus. A obra da cruz é chamada do quê? De redenção. Você conhece a definição da palavra redenção? Readquirir uma propriedade perdida. Isso significa que a ordem original é que eu pertenço ao Criador. Eu estou ligado nele. A partir da separação eu fui desligado. A obra da cruz foi para me religar, foi para me reconciliar. Ele reconciliou todas as coisas nele mesmo, segundo a palavra de Deus. Agora observe o mandamento que diz o seguinte: ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, único, unidade indivisível. Aí ele diz o seguinte: ame o teu Deus, primeiro mandamento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Perceba a extensão de todo o seu ser: coração, alma, força, entendimento. Ame a Deus de forma que você se torne um com Ele. O segundo mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. E o que é isso? Isso é o que eu me tornei quando passei a amar a Deus dentro de uma unidade indivisível, quando eu me tornei um com Deus. Isso sugere que eu ame o próximo porque eu me tornei o amor. Eu não tenho o amor, a unidade indivisível. O que Deus é, eu represento.
Por isso que a Bíblia diz: Cristo em vós. Não é Jesus para você, é Cristo em você. Por isso que Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu me tornei a extensão do próprio Deus. E Deus não tem, Deus é. E a partir desse momento, a extensão do ser toma conta da minha vida. E eu passo a amar o outro como eu amo a mim mesmo, por causa dessa unidade indivisível com Deus. Não tem a ver com o ter, tem a ver com o ser. Então eu não tenho o amor de Deus, eu nem preciso ter o amor de Deus. Por quê? Porque eu me tornei o amor de Deus. Eu me tornei indivisível com Deus. Uau! Tremendo isso. E isso faz toda a diferença. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar dando cabeçada no nosso cristianismo fragmentado, no nosso egoísmo, no nosso culto direcionado a homens. Eu vou lá porque Deus vai me dar um milagre que eu estou precisando. Irmão, isso é individualidade. Todo clamor tem propósito. Olhe para a oração modelo de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Não é meu pão, é o pão nosso. É uma coletividade na oração. Porque eu entendo que a minha vida não é individual, ela é relacional. Eu existo para tocar as pessoas que estão na minha volta, dentro de uma unidade relacional. Sabe, irmãos, talvez não era a palavra que você queria ouvir hoje, mas eu vou dizer uma coisa para você, cara. Você que está cheio de expectativas aí, de sonhos, não, porque eu vou comprar, eu vou conquistar, vou alcançar. Está se movendo dentro dessa mentalidade grega, individualista, ciumenta. Cara, se desarma, meu irmão. Se esvazie de seu eu e tente se ligar à unidade de Deus, para que você se torne relacional com todas as coisas à sua volta, para que o desejo do ter, do ser, do saber caia por terra da sua vida. Para que você entenda que você tem que ser um com Deus. E isso une o propósito dele ao seu. Por isso eu não tenho mais vontade própria. Minha vontade eu rendi a Deus para me tornar um com Ele. Para viver a vontade dele na minha vida. Nós estamos dentro de um processo de santificação. Toda conversão tem que levar você a um processo de santificação. E qual que é o processo de santificação? É esse processo de tornar você indivisível com Deus e com os seus irmãos à sua volta. Tudo isso aí vai ficar mais fácil você perdoar. Por que é tão difícil perdoar? Porque a gente não entende isso. Quando você entende que você é indivisível com Deus e com o próximo, é mais fácil perdoar. Quando você olha para a pessoa que te feriu, que te fez mal, e você enxerga nela você mesmo. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você olhar para o outro e olhar para o outro enxergando você, você sente misericórdia. Fica mais fácil apanhar aqui e dar o outro lado aqui. Dá para entender Jesus na cruz dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem. Olha só, gente. Nada, zero de ofensa. Porque ele sempre enxergou dentro de uma unidade relacional, onde eu consigo perdoar por causa dessa força maior chamada amor, chamada Deus. Ele é o verdadeiro amor. Você recebe essa palavra? Essa é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda para a gente falar sobre isso. A extensão do amor de Deus é muito grande. Nós vamos fazer 4 dias aqui falando. E não vai ser o suficiente. Não existe palavras e nem livros que possa expressar as definições do que é o amor de Deus.
Mas eu sugiro que você comece vivenciando essa unidade indivisível com o Criador. Que você se esvazie do seu eu, que você comece a se esvaziar das suas vaidades. Você precisa dar uma resposta para essa palavra agora e dizer: Deus, me perdoe, me ajude, me mude. Eu não quero ser assim, eu não consigo sozinho. Eu preciso do Senhor. Então Ele enviará o seu Espírito, que faz com que você e Ele se tornem um. E o Espírito te capacitará a viver. Porque nós não temos capacidade por nós mesmos de viver essa palavra. Só o Espírito Santo pode nos unir ao Criador e nos moldar a sua imagem e a sua semelhança, como é o propósito da criação do homem. Nos fazer indivisíveis com Deus e com a sua criação. Fica de pé comigo, vamos adorar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, aleluia. Dê uma resposta para essa palavra, por favor.